Muitíssimo bom dia para todo mundo, que a glória de Deus venha sobre nós, mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de buscarmos a Deus, lendo a Bíblia, mergulhados na presença de Deus. Como é bom estarmos aqui hoje, dia 75 de 100, 75 dias lendo a palavra de Deus juntos. Como é maravilhoso, hein? Estamos nos aproximando do final, mas são 75 dias juntos lendo a palavra do Senhor. Como é bom a gente estar aqui na presença de Deus. Sextou, muitíssimo bom dia para você que está acordado aí nesse feriado emendado. Me escreve aí onde você está, se está de folga, está trabalhando, já voltou para o trabalho, teve só feriado ontem ou vai emendar, ou até ontem trabalhou. Escreve aí onde você está, para a gente ler a palavra de Deus junto hoje, nesta sexta-feira, buscando a presença do Pai, buscando a presença de Deus. Alguém já escreveu, bom dia na academia, até rimou, Deus te abençoe aí na academia, em nome de Jesus. Dia 75, isso é privilégio, é isso mesmo, privilégio estarmos juntos aqui, 75 dias, lendo a palavra de Deus. Bom dia lá em São José dos Pinhais, Itajaí, Santa Catarina, no trabalho já, Deus te abençoe aí no trabalho já, a esse horário aí, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, Maceió, organizando as crianças para ir para a escola. Meu Deus, aí teve aula. Aqui não, hein? Aqui, pelo menos aqui em Curitiba, pelo menos na escola das crianças aqui, é feriado emendado para eles. Estamos aqui em Atenas, Grécia. Deus te abençoe aí. Florianópolis, dureza estar na praia. Que beleza, hein? Glória a Deus, Deus abençoe aí. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos nessa, gente. Vamos ler a palavra do Senhor. Bom dia, estou em Londrina. Bom dia, várias pessoas aí. Bom dia para você também, que Deus te abençoe. Vamos orar? Fazendo almoço? Calma aí, quem que é? Lise Anne, fazendo almoço? Você está tão adiantado aí? Escreve qual que é o país que você está. Lajeado do Rio Grande do Sul, outra pessoa. Bom dia para todo mundo aí. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha, que a glória de Deus fale conosco. Senhor, nós queremos nos colocar nas tuas mãos aqui, pedindo que o teu Espírito Santo venha, que o nosso entendimento abra para que nós possamos mergulhar na palavra de Deus e recebamos de ti nesta manhã. Fala conosco de forma sobrenatural, nós colocamos nas tuas mãos, Pai, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? São José dos Pinhais, você está em São José dos Pinhais já fazendo o almoço, 6 horas da manhã, meu Deus, que fuso horário está aí, São José dos Pinhais, que Deus te abençoe, hein? Meu Deus, o dia deve ser corrido aí de verdade para você, a esse horário já está preparando o teu almoço, Deus te abençoe aí. Vamos nessa? Pega a palavra de Deus aí e abra comigo em Miqueias. Hoje a gente tem um grande desafio, que a gente vai mergulhar profundo em muitos profetas menores, então eu vou conseguir dar a você, e nós vamos conseguir estudar junto, um panorama somente, né? Não dá para mergulhar profundo em cada um deles, é um panorama em cada profeta, porque a essência dos profetas menores é que eles estão profetizando na tentativa de trazer a nação a um arrependimento, trazer a nação a um conserto. Eles estão avisando, o cativeiro é iminente, o cativeiro é inevitável. Arrependam-se, voltem. Eles estão dizendo, e é tão interessante agora que nós vamos começar a leitura em Miqueias capítulo 4, que Miqueias é um dos pouquíssimos profetas que vai profetizar sobre os gentios também. Além dos judeus, ele vai dizer que as nações vão ser salvas. A gente está vendo até então os profetas falando, e a maioria deles, quase totalidade, dizendo o juízo de Deus sobre as nações. Miqueias está vendo a restauração por todas as nações também. Miqueias capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido lá no cume dos montes. Se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos, no plural, as nações. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor virá de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em relhas de arado. Vai todo mundo começar a trabalhar para a colheita. E suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É um tempo de paz. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, ou seja, cada um vai ter o teu tempo de paz, de descanso, de estudo. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Ele está profetizando um tempo de paz. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, em letra minúscula, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, em letra maiúscula, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, que eu afligira. Ele está dizendo, vem um tempo de restauração.
Dos que cocheiam farei parte restante do que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti, versículo 9. Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como quem está para dar à luz? Vocês estão passando dificuldade? Sofre e esforça-te, ó filha de Sião, como quem está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade, habitarás no campo e virás até a Babilônia. Vai acontecer o cativeiro, mas ali você vai ser liberta. Versículo 10. Ali te remirá o Senhor das mãos do teu inimigo. Levanta-te, versículo 13, debulha, filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, vou te dar força, de bronze as tuas unhas, esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Ele está vendo a restauração, e o versículo 2 do capítulo 5 é impressionante, porque ele diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar entre as cidades milhares de Judá, de ti sairá o que vai reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Que versículo é esse? Muitos anos antes de Belém se tornar a cidade onde nasceria o Salvador, onde nasceria Jesus Cristo, Miqueias está tendo uma visão. Está dizendo, Belém Efrata, você que é uma cidade pequena entre as milhares, de ti vai sair o Salvador que vem desde a antiguidade, desde a eternidade. Jesus. Como não ver que esse livro é um livro que faz total sentido? Olha que maravilha, ó. O que a gente já leu está maior do que a gente vai ler. Eita, Senhor Jesus, são os avanços, hein? Estamos nessa. Inclusive, você que está aí, hoje é o penúltimo dia do Antigo Testamento. Amanhã nós vamos acabar o Antigo Testamento. E segunda-feira a gente começa o Novo. Estamos realmente avançando. Vamos nessa? Então, este que vai vir, o Senhor os entregará até o tempo em que estiver para dar à luz. Então, os restantes dos irmãos vai voltar para os filhos de Israel. Ele se manterá firme, esse que vai se levantar em Belém. Apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ele, versículo 5, será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, os inimigos vieram. Quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra eles 7 pastores, 8 príncipes entre os homens. Nós vamos resistir. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, a terra de Nimrod, dentro das suas próprias portas. Deus vai começar a dar vitória. E acontecerá, versículo 10, que naquele dia, diz o Senhor, eu eliminarei no meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros de guerra. Do meio de ti, versículo 13, 12, eliminarei as feitiçarias, eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, eliminarei do meio de ti os postes ídolos, tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Ele vem para colocar a coisa em ordem. Deus e o seu povo vão entrar em juízo. Escutem agora, diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, ouçam os outeiros a tua voz. É o cenário de um julgamento. Você, povo, defende a tua causa, vê se você está correto. Escutem os montes a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, com Israel entrará em juízo. Povo meu, o que eu tenho feito? E com que te enfadei? Me responde. Onde eu deixei de ser fiel com vocês? É um cenário semelhante a um julgamento, né? Então Deus levanta para sua defesa. O que eu fiz contra vocês, povo? Onde eu enfadei vocês? Onde eu deixei de ser Deus? Pois, pelo que eu me lembro, olha a história. Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa de servidão, te remi, te enviei diante de Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e o que respondeu Balaão. Tá lembrando da história lá de Números, lembra? Para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Verei perante ele como holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Ele te declarou, homem, que é bom o que o Senhor pede de ti. Versículo 8, que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus, mais do que os teus sacrifícios. Ele quer o teu coração, ele quer que você ande humildemente com ele. A injustiça, ela vai ser castigada, porque Deus é um Deus justo. A voz do Senhor clama à cidade. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade. E o detestável éfa minguado, ou seja, a éfa minguado as medidas misturadas, ainda há essa mistura, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, versículo 12. Os seus habitantes falam mentiras. Sabe o que vai acontecer com vocês? Passarei
Vou ferir e deixarei a terra assolada por causa dos teus pecados. Versículo 14, comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Semearás, contudo não colherás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás de azeite. Está chegando um tempo do julgamento sobre Israel, é isso que ele está enxergando. Ai de mim, versículo 1 do capítulo 7, porque estou como quando são colhidos as frutas de verão. A gente já leu ontem que frutas de verão e a palavra final é um som muito parecido em hebraico. Então ele está de novo, frutas de verão, associando ao tempo do fim. Vai acabar. Como rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu a terra, o piedoso... Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Suas mãos estão sobre o mal. O melhor deles é como um espinheiro. Não creiais no amigo, nem confie no companheiro. Guarda a tua boca, aquele que reclina sobre o teu peito. Não dá para confiar mais em ninguém que ele está dizendo. Por quê? Olha a situação que estava a nação, versículo 6. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos são homens na sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esperarei. Da palavra hebraica esperar é ser paciente, permanecer atento, permanecer firme. Versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus sempre é o Deus de reconstrução. No dia da reedificação dos teus muros, versículo 11, neste dia serão os teus limites removidos para mais longe. Deus vai aumentar os teus territórios. Apacenta o teu povo com bordão, o rebanho da tua herança que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacente-se em Bazã e Gileade, como nos dias anteriores. Apacenta o povo de novo. Versículo 15, eu te mostrarei maravilhas, como foi feito nos dias da tua saída da terra do Egito. Ele é capaz de fazer de novo. As nações verão e se envergonharão, porão a mão sobre a boca, lamberão um pó como serpentes. Virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, versículo 18, esqueces a transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Mostrarás a Jacó, versículo 20, a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Você já viu como a constante profeta profetiza juízo, profetiza correção, incentiva o povo ou confronta um povo para que possa se arrepender, mas termina com uma palavra de esperança, de restauração, porque a função e a missão de Deus é restaurar. O desejo do seu coração é restaurar, não é te ver caído. Continuamos e nós vamos ver vários profetas menores hoje, então nós vamos agora para Naum. É uma curta profecia. Naum, o nome significa confortador ou cheio de conforto. A localização dele é um pouco incerta, possivelmente perto da região de Cafarnaum, porque Cafarnaum significa aldeia de Naum. Não tem nenhuma evidência bíblica que faz menção a esse Naum aqui, mas alguns teólogos imaginam que a cidade Eucósico, ele é eucoísta, é naquela região. Ele profetizou em Judá durante os reinados de Manassés, Amon e Josias. Lembre comigo que Josias era aquele que fez a reforma da lei, quando o sumo sacerdote encontrou o livro. A base da profecia de Naum é contra Nínive e a Assíria. Nínive, lembra que é a capital da Assíria. Ele está profetizando que Nínive iria cair, que a queda do Império Assírio seria o clímax de sua profecia, tendo a destruição da cidade de Nínive como centro. Este é o assunto da sua profecia. Um julgamento iminente sobre a Assíria que ele está profetizando, ao mesmo tempo que profetiza o conforto, então, para o povo de Judá. Deus vai julgar também os inimigos. Sentença contra Nínive, capítulo 1, versículo 1. Livro da visão de Naum, o eucoísta. Isso é a única informação que se tem sobre ele, não se tem muita informação. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os teus adversários. Reserva indignação para os teus inimigos. O Senhor, esse versículo é famoso, é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, o Senhor, ele é tardio para se irar, mas ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Ele não inocenta o culpado. Tem culpa diante de Deus, tem que ter arrependimento. Olha a grandeza dele. Ele repreende o mar, faz secar a míngua dos rios.
Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta. Quem pode suportar sua indignação quando ele se levanta? Quem subsistirá ao furor da sua ira? O Senhor é bom, o Senhor é bom, versículo 7, é fortaleza no dia da angústia. Conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, Nínive. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. O que vocês pensam contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. De ti, Nínive, versículo 11, sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim do Senhor, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, vocês aí em Nínive, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, não te afligirei mais. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor te deu ordem, que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura de fundição, farei o teu sepulcro porque você és vil. Eis sobre os montes os pés daqueles que anunciam novas, daqueles que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é eternamente exterminado. A Síria era um grande inimigo. Contra Israel, inclusive, os levou cativo. Ele está dizendo, a Síria vai ser destruída. Judá, celebra as tuas festas, porque o homem vil, que era a Síria, vai cair. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem vermelho. Os carros passam furiosamente, ele está decretado. Versículo 7, a cidade rainha está despida, levada em cativeiro. Suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Onde está você agora, cidade, covil dos leões e lugar do pasto dos leõezinhos, onde passava um leão a leoa, sem que ninguém os espantasse? Ai, versículo 3, versículo 1 do capítulo 3, da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, os cavaleiros que esporeiam, tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora Meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição, Nínive. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor. Levantarei as abas da tua saia e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. É uma analogia, você vai ficar envergonhada. Lançarei sobre ti as imundícias, vou te tratar com desprezo, te porei por espetáculo. Nínive, versículo 11, será embriagada, te esconderás, procurarás refúgio contra o inimigo. O gafanhoto devorador invade e sai voando. Esta é a sentença contra Nínive. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Não há remédio para a tua ferida. Tua chaga é incurável. Nínive vai cair. É uma curta profecia, mostrando que Deus era maior do que a Síria, que era um império muito poderoso naquela época, que inclusive levou a Israel, as tribos do Reino do Norte, cativos. Então ele está mostrando que Deus é um Deus poderoso. O próximo profeta menor que nós vamos estudar é Abacuque. Que linda a profecia de Abacuque, porque Abacuque ele é um exemplo bíblico da transformação que o evangelho pode trazer. Da dúvida à adoração. Da reclamação ao louvor. Abacuque, o nome significa abraço, ou aquele que é abraçado por Deus, que foi abraçado por Deus, fortalecido por Deus. Dessa forma ele abraça outros. Então, abraçado por Deus, eu vou abraçar outros. Ele escreve num tempo de enorme crise nacional. A notação é quase que de música, é um estilo musical de escrita. Por quê? Denota que Abacuque era qualificado para liderar a adoração no templo, porque ele era membro de família levítica. Ele viveu durante os períodos mais críticos de Judá, porque depois das reformas de Josias, a nação voltou a cair mais uma vez. Começou a tratar violentamente seus cidadãos, começou novamente com um sistema de injustiça legal, novamente com um sistema de injustiça moral. Parece que tudo degringolou. Então, a ameaça da invasão que vinha do norte foi adicionada à desordem interna de Judá. Abacuque provavelmente tem escrito durante o intervalo da queda de Nínive, que a gente acabou de ver ali em Naum, a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Então ele é um relato da jornada espiritual que conta a trajetória do homem natural que vai da dúvida à adoração. Já te falei, olha só, nos primeiros 4 versículos de Abacuque, por exemplo,
Ele é oprimido por circunstâncias que estão ao redor dele. Ele não consegue pensar e ver nada além das dificuldades da violência que ele vê no seu povo. Mas os últimos 3 versículos do livro, tudo mudou. É o mesmo profeta, mas agora ele não é mais descontrolado, ele não é mais controlado e nem guiado pela ansiedade, mas agora a sua visão foi elevada, ele escolhe adorar. Abacuque, então, é um símbolo do poder que o evangelho tem para transformar. Vamos ler Abacuque? E a frase mais famosa de Abacuque é a nossa frase de hoje. O justo viverá pela fé, não pela dúvida. O justo viverá pela fé. 3 capítulos também, um lindo relato, Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Abacuque, até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Olha a dúvida. Até quando, Deus? Até quando o Senhor não responde? Até quando o Senhor não intervém? Até quando o Senhor não faz? Porque me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão, pois destruição e violência estão diante de mim, há contendas, litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Senhor, o cenário é terrível, o cenário é desesperador. Até quando eu vou clamar, o Senhor não vai responder? Dúvida. Olha as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Pois eis que eu levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Os caldeus, os babilônios estão vindo. Eles são pavorosos e terríveis, versículo 7. Criam eles mesmos o seu direito, a sua dignidade. Todos eles vêm. Os seus cavalos são ligeiros, ferozes, os lobos mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda parte. Eles vêm com violência. Versículo 9. Todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles estão vindo levar Judá cativo. Eles escarnecem dos reis e príncipes. Passam como que passa o vento. Então ele clama, Senhor, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, o meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar o juízo que você colocou? Rocha que fundaste para servir de disciplina? Senhor, ele está clamando. Será que nós vamos ser atropelados pelos caldeus dessa forma? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é justo? Ele está clamando, falando, Senhor, nós estamos sendo atacados injustamente. Nós sabemos que não. Ele está indo na dúvida, da dúvida. Por que, Senhor, o Senhor faz homens como peixes, como répteis que não tem quem os governe? Senhor, acaso continuará esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Dúvida. Capítulo 1, capítulo de dúvida, de entender, Senhor, por que da luta, por que do ataque, por que eu estou lá. Só que de repente, e aí está a lição de Abacuque para nós. Ou você fica no capítulo 1, que é a dúvida, que é o questionamento, Deus, por que isso? Por que eu estou vendo aquilo? Por que a luta está vindo? Por que a guerra está vindo? Por que eu estou sendo atacado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Na dúvida. Ou você faz o que ele fez no capítulo 2, versículo 1. Então, Deus, eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou me colocar sobre a fortaleza e vou vigiar para ver o que Deus me dirá em resposta que eu terei da minha queixa. Torre de vigia, a gente já viu, as plantações, as cidades tinham torres altas que você podia subir para se elevar do tempo do plano natural, para enxergar as coisas de cima. Então o que ele está dizendo? Ou eu fico na dúvida, ou eu vou para minha torre de vigia, ou eu elevo meus pensamentos ao Senhor para olhar a situação de cima, para eu ver o que ele vai me responder. E a resposta de Deus veio. O Senhor me respondeu e disse, versículo 2, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que até possa ler quem passar correndo. Escreve o que eu vou te falar, para que ninguém esqueça, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará. Você está em dúvida, clamando a mim, achando que eu não estou vendo nada? Escreve, hein? Escreve para que todo mundo que leia, até correndo, possa ler. Que a visão vai acontecer, não vai tardar. E que visão é essa? Está aí o soberbo, aquele que resiste a Deus. Sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Nossa frase de hoje, o justo viverá pela fé. Viverá no original hebraico é desfrutar a vida, viver em alegria, ficar preservado, estar vivo.
Eu vou desfrutar a vida pela fé. Eu vou me alegrar pela fé. Meu combustível de vida vai ser a fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco vai permanecer o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara. É sepulcro para a morte. O justo vive pela fé e não pela soberba, e não pelo orgulho. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio. São 5 ais sobre os caldeus, sobre os babilônios. Ai daquele que acumula o que não é seu. Primeiro ai. Segundo ai, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Está falando dos caldeus que roubaram tudo. Versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e iniquidade. Não vem o Senhor dos Exércitos para agir, porque olha a resposta dele, versículo 14. A terra se encherá, famoso versículo, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Conhecimento da glória. A palavra conhecimento da glória, conhecimento em hebraico, é a mesma palavra e a ideia de um animal, um tigre, um animal, um leão que está sendo atacado, afugentado e está retornando para trás, tomando fôlego para de repente dar o bote e dar o contra-ataque. Esse é o conhecimento da glória do Senhor. Como as águas, por isso está dizendo, as águas não retrocedem e depois vêm. Quanto mais ela retrocede, mais rápido ela avança. Então a terra vai se encher da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Pode estar sendo perseguido, pode estar sendo atacado. O justo que vive pela fé aguarda, porque a terra vai se encher da glória do Senhor. Do que se aproveitam os ídolos? Versículo 18. Visto que é o artífice que o esculpiu, foi feito pela mão do homem, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, porque o artífice confia na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Interessante, capítulo 1, dúvida extrema. Capítulo 2, eu vou subir na torre de vigia, vou começar a declarar quem Deus é. O justo vai ver pela fé. Capítulo 3 é a oração dele. E vamos perceber a mudança de perspectiva. Nem parece ser o mesmo cara que começou na dúvida no capítulo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de cântico. É um cântico, então. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faz conhecida e lembra-te da tua misericórdia. Versículo 3, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham na sua mão. Ali está velado o seu poder. Ele para e faz tremer a terra, ele olha e sacode as nações. Os caminhos de Deus são eternos. Acaso, ó Senhor, é contra os rios, está irados? Não, Senhor. Não. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a tua luz, das tuas flechas, Pai. Na tua indignação o Senhor marcha pela terra, calca as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, versículo 13, para salvar o teu ungido. Transpassa a cabeça dos guerreiros, o Senhor está vindo para guerrear. E aí ele vai terminar com um versículo famoso, que nem parece do mesmo cara que começou o livro confiando. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que tudo dê errado, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que eu viva a maior calamidade. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como o da corça, me faz andar altaneiramente. Ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar em ti, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Que poderosa profecia de Abacuque, que nos leva na sequência para o livro de Sofonias. Falei que eram muitas profecias hoje. Sofonias significa o Senhor escondeu o nome dele. Ele foi um profeta para ajudar. Ele se identificou melhor do que qualquer outro profetas menores. Então dá para entender a linhagem dele, que remonta 4 gerações até Ezequias. Inclusive, é interessante observar Sofonias porque ele é muito próximo de Josias. O rei Josias tinha feito uma reforma. Possivelmente Sofonias é até um parente distante de Josias, ou seja, ele também tinha o mesmo desejo de voltar à genuína adoração. A intimidade que ele tem, a familiaridade com o lugar que ele descreve sobre Jerusalém, indica que ele havia crescido
profundamente próximo de nobreza, de situações grandes. Então é tão interessante, a gente já viu profeta que é colhedor de fruta e pastor de ovelhas, profeta que está próximo aqui à nobreza, a gente já viu de tudo, porque Deus é um Deus multiforme. Então ele escreve, aproximadamente 100 anos antes da sua profecia, foi quando o reino do norte, as 10 tribos de Israel tinham sido assolados e levados cativos pela Síria. Ele está escrevendo então, dizendo que a Síria não somente afetou Judá politicamente também, mas também influenciou suas práticas religiosas, o comportamento e as tendências de Judá. Ele está trazendo de novo um alerta para que Judá se volte à presença de Deus. Lembra de Josias? Josias foi aquele rei que seu sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, todo mundo leu o livro da lei e se arrependeu. Josias fez reformas litúrgicas e religiosas, instituiu a Páscoa de novo. Sofonias está profetizando nesta época. Profetizando que o povo precisaria voltar à presença de Deus. Porque o povo estava apavorado, eles viram a catástrofe que havia sido o avanço da Síria contra os reinos do norte. Ele está profetizando que o povo de Judá também se corrigisse, senão eles viveriam as mesmas ameaças. Sofonias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, de Gedalias, Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, animais, aves do céu, peixes do mar, estenderei a mão contra Judá. Está vindo contra Judá o juízo. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício, santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, vou castigar os oficiais, os filhos do rei, todos que estejam vestes estrangeiras. Castigarei também naquele dia aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, quem de violência engana a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, versículo 10, se ouvirá um grito desde a porta do peixe até a cidade de baixo, toda a cidade vai uivar. Naquele tempo, versículo 12, esquadrinharei a Jerusalém, com lanternas, castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal, tá tudo certo, o Senhor não faz diferença. Vivem de forma inconsequente. Viver de forma inconsequente é um grande perigo. Viver achando, tanto faz como tanto fez, é um enorme perigo, porque, versículo 14, está perto o dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Trarei angústia sobre eles, andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, versículo 1 do capítulo 2. Ainda que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti a ira do furor do Senhor. Buscai ao Senhor, vocês mansos da terra, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, vocês vão conseguir esconder o rosto no dia da ira do Senhor? De novo, o profeta chama ao arrependimento. Ele vai profetizando contra os filisteus também, contra a cidade de Asdod, que vai ficar deserta. Ele vai profetizar contra os moabitas e os amonitas. Escutei o escárnio de Moabe, as palavras dos filhos de Amon, que se gabaram contra o seu território, versículo 8. Tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodorra, Amon como Gomorra, vão ser destruídas. Lhe sobrevirá queda por causa da sua soberba, porque escarneceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Todas as ilhas e nações, cada uma no seu lugar, o adorarão. Ele vai vir com juízo, nós já vimos isso. Agora profetizando contra a Etiópia e a Síria, mesma coisa. Etíopes serei mortos pela espada, Nínive se tornará uma desolação. E por último ele vai profetizar contra Jerusalém. Deus julga as nações ao redor, mas vai tratar com Jerusalém também. Ai da cidade opressora e rebelde, manchada, que não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus profetas são levianos, seus príncipes são como leões. O Senhor, versículo 5, é justo no meio dela. Ela não comete iniquidade manhã após manhã, porque ele vai trazer o seu juízo. Não falha. Não falha. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Assim sua morada não seria destruída segundo o que tinha determinado. Eu achava que vocês iam se arrepender. Esperai-me, versículo 8, porque vai vir salvação. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição, e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Vai vir a destruição, mas, versículo 12, deixarei no meio de ti
um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozije de todo o coração e exulta, filha de Jerusalém, porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará de ti, se alegrará, renovará o seu amor, regozijar-se-á com júbilo. Os que estão entristecidos, porque estão afastados das festas, eu os congregarei. Esses que são sobre ti, sobre os quais se pesam opróbrios. Naquele tempo, procederei contra todos que te afligirem e salvarei, farei deles um louvor em toda a terra que sofrerem vergonha. Naquele tempo, os farei voltar, os recolherei certamente, farei para vós um nome de louvor entre os povos da terra, quando eu mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Que maravilha ver todos os profetas falando da mão de Deus que vai pesar, porque Deus é grande, Deus é justo, mas todos os profetas mostrando vai haver restauração, vai haver reconstrução. Nossa última leitura hoje entra no profeta menor Ageu. São 2 capítulos que nós vamos ler, no nosso programa de leitura está até o 1, nós vamos terminar até o 2, porque da manhã nós só vamos terminar Zacarias e acabou o Antigo Testamento amanhã. Então amanhã é dia de festa, hein? Nós vamos terminar o Antigo Testamento para entrar no Novo. Meu Deus do céu. Ageu é um livro pós-exílio. O exílio já aconteceu e Ageu é um livro de reconstrução. A gente já viu a reconstrução acontecendo através de Zorobabel, através de Esdras, através de Neemias. Ageu é desta estação, desta época. O nome Ageu significa festivo. Ele foi um dos profetas pós-exílicos, contemporâneo de Zacarias, que nós vamos ler amanhã. Ageu tinha as qualidades de um bom pastor, ele era um encorajador. Foi mensageiro do Senhor, levando a sua palavra a um grupo desanimado, trazendo esperança de Deus. Qual que é o contexto histórico? O povo havia se juntado, os exilados, para reconstruir a sua terra natal, para reconstruir o templo do Senhor. Eles haviam começado bem, oferecendo sacrifício, reconstruindo. Porém, a reconstrução havia cessado. Todos os inimigos zombavam dos esforços dos construtores. O ministério de Ageu e Zacarias foi para que o povo começasse a ficar reanimado para reconstruir. Só que Ageu vai lidar então com 3 problemas para a reconstrução. Quais seriam os 3 problemas, os 3 obstáculos para reconstruir? Anote aí se você quiser. Qualquer área da sua vida, quais são os obstáculos para a reconstrução? O primeiro é o desinteresse. O povo havia voltado do exílio e estava cada um habitando na sua própria casa, desinteressado em fazer o principal, que era construir o templo. Eles estavam preocupados com si mesmos, morando nas suas bonitas casas, mais distantes de Deus. Então, primeiro problema para a reconstrução, desinteresse. Segundo problema, desencorajamento. Algumas pessoas mais idosas que tinham voltado do exílio, que tinham ido para o exílio quando ainda eram crianças, estavam olhando e falando, cara, esta casa é bonita, mas não dá para se comparar com a casa que a gente já teve, com aquilo que a gente já teve. Então eles estavam desencorajando, desanimando o povo a reconstruir. E o último problema que ele teve que enfrentar é a insatisfação. O povo está trabalhando, esperando, mas parece que demora demais para que ele reconstrua. Então o povo para por 16 anos aproximadamente sem reconstruir. Um povo que havia saído com uma missão, reconstruir o templo, agora está parado por cerca de 16 anos sem reconstruir. Ageu então vai trazer esse alerta. Ele diz assim, ei, no segundo ano do rei Dário, eram quase 12 anos aqui sem reconstrução, veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, sumo sacerdote. Então, Zorobabel e Josué não é aquele Josué conhecido, Josué é um sumo sacerdote, Zorobabel os que estavam os chefes da reconstrução, e Ageu diz assim, ei, assim diz o povo do Senhor, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz que não chegou o tempo para que a casa do Senhor seja edificada. Como assim ainda não é tempo? Já passaram 12 anos. Veio, pois, a palavra do Senhor a Ageu, calma aí, acaso é tempo de vocês habitarem nas casas de vocês que estão aplainadas?
E enquanto a casa do Senhor permanece em ruína, quer dizer, cada um construiu a sua casa, cada um está morando no seu conforto, dizendo, ainda não é tempo de reconstruir o muro. O muro não, ainda não é tempo de reconstruir o templo, ainda não é tempo de reconstruir o templo que ele nos mandou. Como assim? Acaso é tempo de vocês... Por isso considerei o vosso passado, é por isso que vocês estão semeando e colhendo pouco. Comem, mas não estão fartos. Bebem, mas não estão saciados. Vocês se vestem, mas não estão aquecidos. Vocês recebem salário, mas na verdade parece colocar num saco furado. A vida ficou vazia porque vocês perderam o real sentido de viver, que é reconstruir o templo. É isso que ele estava dizendo. Considerem o vosso passado. Subam ao monte, tragam madeira para edificar a casa. Vamos trabalhar juntos. Vocês esperaram muito, ó, quem está trabalhando sozinho. Vocês esperaram muito, o muito veio a ser pouco. Quando vocês trouxeram pouco para casa, eu assoprei. Por quê? Porque a minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu vos retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre os montes, porque cada um está vivendo por si. Cada um está querendo construir sua própria casa. Então Zorobabel e o resto do povo atenderam a voz do Senhor, que veio através do profeta Ageu, e o povo temeu diante do Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué e o restante do povo, e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos. Então olha o que estava acontecendo. Ageu se levanta, 12 anos com a construção parada, e ele fala, gente, e aí? Vocês estão dizendo, ainda não é tempo de reconstruir, mas cada um está no seu conforto, na sua casa. Por isso estão vendo uma vida vazia. Por isso que vocês bebem, mas não se saciam. Comem, mas não se fartam. Recebe o salário e coloca num saco furado. Por isso, vocês esperavam um pouco, vocês esperavam o muito se tornou pouco. Mesmo pouco, quando chegaram para casa, o pouco foi embora. Se dissolveu. Vamos acordar, vamos trabalhar junto, vamos subir para reconstruir o templo. E o povo vai atender essa chamada. Quando o povo atende essa chamada, então, no segundo ano, veio a palavra do Senhor a Zorobabel por intermédio do profeta Ageu. Ele disse, fala Zorobabel, quem entre vocês que estão aqui, que viveram a casa na sua primeira glória, vocês viveram o templo antes do cativeiro, como vocês veem agora? Não é nada aos vossos olhos, né? São entulhos. Agora, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, seja forte, povo, assim do Senhor dos Exércitos, porque ainda em uma vez, em pouco tempo, eu vou abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Vou abalar as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e eu encherei de glória esta casa. Minha prata, meu é o ouro. Olha o versículo 9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Famosíssimo versículo, né? A glória do segundo derramar vai ser maior do que a primeira. Quando? Quando o povo despertar e começar a trabalhar junto. A glória vai ser maior do que a primeira, e neste lugar eu vou trazer paz. Por isso, então, ele repreende a infidelidade do povo, dizendo, povo, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo imundo ficará imundo, assim é este povo, assim é essa nação, eles estão imundos, que eles oferecem obra de imundícia, considerar isso, na reconstrução do templo, considerar isso, considerar para que vocês possam se limpar, para que eu possa abençoá-los. Então, vem a palavra do Senhor, dizendo, farei abalar o céu e a terra, derribarei os tronos e os reinos, e naquele dia tomar-te-ei, Zorobabel, como um anel de selar, porque eu te escolhi, você vai ser fruto da minha aliança. Deus é um Deus de reconstrução, Deus é um Deus de restauração. Amanhã nós vamos mergulhar no último livro do Antigo Testamento. Vamos ver as profecias, os últimos livros, né, de Zacarias, Malaquias, nos últimos 2 livros. E nós vamos terminar a profecia do Antigo Testamento e nos preparar para entrarmos no Novo Testamento. Amanhã, então, a live é histórica e imperdível. Amanhã, lembra que é sábado? No final da live, a gente ainda vai dividir a tela e conversar com pessoas. O justo viverá pela fé. O justo viverá uma glória da segunda casa. Que esta glória venha sobre ti. Que esta glória venha sobre a tua família, que essa glória venha sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos e dos teus filhos, que você viva pela fé, para que você viva uma glória de segunda casa, que nós em unidade construamos uma glória de segunda casa. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, o justo vive pela fé, o justo viverá pela fé. Vou subir agora essa live, vou escrever justamente isso, o justo viverá pela fé,
Comenta ali o que foi essa live para você e nos veremos amanhã, 6 horas da manhã, aqui no Instagram, para encerrarmos o Antigo Testamento. Vai ser emocionante. Deus te abençoe, fique na paz. Nos vemos amanhã, 6 horas da manhã. Comenta lá, vou subir essa live agora. Deus te abençoe.